Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município, estou aqui com o nosso titular da nossa DPC, doutor Rômulo Melo. O doutor vai dissertar sobre uma operação que está acontecendo em todo o território nacional. Inclusive, a polícia local, a Polícia Civil de Ipu, na pessoa do seu delegado, já tinha se adiantado dessas operações e em busca desses que têm mandados de prisão. O doutor vai explicar melhor os detalhes desta operação nacional. Doutor, forte abraço. Rádio Regional 1520, muito bom dia. Bom dia, Francisco José, bom dia, ouvintes. Ontem a Polícia Civil, ela deu início à operação, busca em cumprimento, na verdade, todos esses mandados de prisões no estado do Ceará, ou seja, aqueles mandados de prisões realizados pelo Judiciário e que ainda não tinham sido cumpridos por alguma razão. Então, na data de ontem, a Polícia Civil de todo o estado do Ceará passou a cumprir esses mandados de prisão. Foram presos mais de 204 pessoas, se eu não me engano, por aí, cerca de 204, todo o estado do Ceará, que estavam com mandado de prisão decretado, mas que estavam foragidos por algum motivo. E aqui na cidade de Ipu, nós conseguimos, como você já bem falou aí no início, a gente, desde quando nós chegamos aqui na delegacia, nós já fomos dando cumprimento a todos esses mandados de prisões que estavam em aberto. Então, todos aqueles que estavam aqui nas intermediações do município de Ipu, ou municípios circunvizinhos, né, a gente já tinha efetuado a prisão, então a gente não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim nós conseguimos efetuar ainda uma prisão na data de ontem. Que prisão foi essa, doutor? Nos explique do que se refere esta prisão. Pronto, aqui no Ipu ainda consta cerca de 8 mandados de prisão em aberto, mas a gente tem notícia que eles estão foragidos em diversos estados, Rio de Janeiro, por exemplo. E ontem nós tivemos notícia, na verdade, já no início da semana, alguns familiares daquele caso do Edinaldo, do taxista, vieram nos procurar dizendo que o Francisco Irner Pombal... Um caso com requintes de muita crueldade, de grande repercussão em todo o estado do Ceará, em 2017, doutor. Em 2017... Ele foi amordaçado, amarrado, judiado e assassinado. E jogado no lixão. Lá no lixão. Teve garganta cortada. Exatamente. Todo realmente amarrado, os braços, as pernas dele. É um homicídio triplamente qualificado, com 3 qualificadores, grave e realmente um caso de grande repercussão. Salvo engano, em fevereiro nós conseguimos prender em Santa Quitéria o Alexandre. Isso. Né? Até noticiamos. Até foi objeto de uma reportagem, de uma matéria aqui, né? Isso. No blog do Francisco José. Então nós estávamos em busca do paradeiro do Pombal. Sabíamos que ele estava no Rio de Janeiro. E aí, agora no início da semana, na semana passada, a família veio nos procurar, a família do Edinaldo, informando que ele estava aqui na cidade. Então nós entramos em diligências, fomos para a rua em busca do paradeiro dele, fomos na casa da família, falamos com a mãe dele. Ela sabia que a polícia estava na cola dele e que nós estávamos em busca e que a qualquer momento nós poderíamos pegá-lo. Ele se sentiu acuado, né? Ele se sentiu acuado. E aí, na data de ontem, a família se comprometeu em apresentá-lo na delegacia junto com o advogado para que ele pudesse responder o processo criminal dele. Presos, na verdade, existiu um mandado de prisão preventiva contra ele e na data de ontem ele se entregou pela manhã, veio junto com o advogado e com os familiares dele, primos e inclusive a mãe, se entregou, foi recolhido já para Sobral e foi dado cumprimento ao mandado de prisão dele, do Pombal, Francisco Irner, conhecido como Pombal, um dos coautores do crime, apontado como coautor do crime contra o Edinaldo. E foram quantos, doutor? Foi uma dupla ou foi mais? O crime, dois? esse inquérito já foi relatado por nós, já foi para o fórum, o Ministério Público denunciou o Alexandre, denunciou o Francisco Irner, o Pombal, como autor e coautor, como coautores do crime, os dois cometeram o crime junto, e denunciou mais 2 pessoas também, apontadas pelas investigações como os mandantes, né? Como os dois executores já se encontram presos. Os 2 executores se encontram presos, não há mandado de prisão contra os autores, porque ainda há algumas coisas a serem esclarecidas, mas os 4 foram denunciados, ou seja, os 4 já são réus e já respondem ao processo criminal. Tanto o Alexandre como o Pombal, assim como a Ana e o Carlos foram denunciados, são réus em processo. Mas não existe mandado de prisão para esses dois. Esses 2 mandantes são de onde, doutor? Aqui do Ipu? São daqui do Ipu. Salvo engano, são daqui do Ipu. São do Ipu, né? Então, morando aqui no Ipu ainda. E então, doutor, não se configurou aí um latrocínio, né? Parece foi execução no caso aí. Parece que não tinha sinais de roubo. As investigações apontam que foi realmente uma execução, né? Uma encomendaram. Crime encomendado. Realmente não foi latrocínio, não tinha indício de latrocínio, até pelos requisitos de crueldade que o crime foi, realmente foi uma execução. Encomendaram a morte dele e esses 2 elementos, pelo menos é o que as investigações
apontam até aqui, foram aqueles que executaram. Então, um crime desvendado aqui no nosso município. Até então estava sem explicação. Um crime desvendado, os principais autores realmente se contam, os autores se contam presos, né? E agora está a cargo da Justiça. Agora, o processo criminal foi instaurado, eles já são réus em processo, e aí o Judiciário irá se carregar junto com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, vão aprofundar ainda mais as investigações para realmente ir atrás da culpabilidade ou não dessas pessoas, inclusive se existem outras pessoas ainda para serem esclarecidas, né? ou desvendadas ou reveladas nesse crime. Então, essa operação é nacional ou só do Estado do Ceará? Uma operação nacional, todas as delegacias. E tem um título, sempre a polícia costuma colocar um título na operação? Era hashtag Polícia Civil 27, que era se referindo aos 27 estados da federação. Operação hashtag 27. E foi uma operação exitosa, com mais de 200 presos, ou seja, que estavam circulando livremente. Crimes graves, né? Homicídio, latrocínio, estupro, roubo. Locais incertos e não sabidos, como ainda se encontram 8 aqui do Ipu, né? Exatamente, existem 8 mandatos não cumpridos. Mas a gente tem mais ou menos a noção de onde eles estão, mas até agora eles continuam foragidos. Mas quando nós assumimos aqui a delegacia do Ipu, tinha mais de 30 mandatos de prisão em aberto. E aí nós fomos cumprindo um por um aqueles que estavam nas proximidades, a gente conseguiu prender. Doutor, ainda sobre esse caso do taxista Edinaldo, os executores, os autores, tratam-se de 2 jovens, né? O Alexandre e esse Pombal aí, esse rapaz. O Pombal também é jovem, que é o Alexandre? 2 jovens, o Pombal, bem jovem também, estava foragido, existia um mandado de prisão temporária contra ele, desde da época já, um mandado temporário antigo. Logo depois do crime, a autoridade policial que se encontrava aqui na delegacia pediu a prisão temporária dele, foi decretado pelo Judiciário, mas ele se encontrava no Rio de Janeiro, em alguma dessas localidades do Rio de Janeiro, foragido. Quando ele foi denunciado agora, ele virou réu no processo, a família solicitou a ele que ele viesse para o Ipu para se defender. Só que nós tivemos notícia, ele foi visto, a família nos procurou e aí nós caímos em campo e após conversa com o advogado, com a família, ele achou por bem evitar que a polícia fosse realmente atrás dele e prendesse. Ele achou melhor para se entregar e agora vai responder ao processo criminal dele preso. Os 2 são réu, confesso, ou algum deles nega ou os 2 negam? O Alexandre disse que só falaria em juízo. Perguntei para ele como é que foi que aconteceu, por que ele está sendo acusado disso. Ele simplesmente disse que não falaria nada, bem frio. É um direito dele, direito ao silêncio. Mas a gente sempre demonstra que aqui na fase do inquérito policial, é importante que eles falem para exercer até o seu direito constitucional de dar autodefesa, se defender também. Né? Mas mesmo assim, deixando claro isso, eles não. O Alexandre preferiu não falar e o Pombal afirmou que não estava aqui na cidade do Ipu na época que isso aconteceu. Ou seja, ele disse que sequer estava aqui na cidade na época que o Edinaldo foi assassinado, executado. Aí apresentou algum álibi? Até o momento não. Não apresentou, como já está na fase já um processo criminal, aí ele vai ter que explicar a situação dele para o juiz, diante do juiz. As investigações já acabaram, a nossa parte, pelo menos aqui dentro da delegacia. Agora as investigações elas vão dar andamento lá no fórum junto com o Ministério Público e o Judiciário. Perfeitamente. Hoje estamos tendo movimentação da Delegacia de Polícia Civil, inclusive de um procedimento de tráfico de drogas, doutor. Esclareça para nós. A Polícia Militar, no comando do Sargento Maximiano, aqui, do destacamento local, de forma diligente, estavam patrulhando aqui a cidade de Ipu à noite e foram ali nas proximidades da bica do Ipu e encontraram 4 elementos em atitude suspeita. A Polícia Militar abordou, 2 fugiram, quer dizer, tentaram fugir. E após a busca pessoal, nada de ilegal foi encontrado na posse dos mesmos. Mas a equipe bem diligente viu que eles tentaram se desfazer de alguns objetos. Fizeram uma menção suspeita, a chamada sugesta, e aí foi encontrado um tablet Samsung novo dentro da lixeira. Os policiais trouxeram aqui para a delegacia, encontraram também um chavador, que é um objeto utilizado para triturar fumo, né? Ou seja, que esses usuários usam para triturar droga e fumar. E aqui na delegacia, o menor de idade veio nos procurar solicitando o tablet dele de volta, que estava no lixo. E aí ele permitiu que a gente acessasse aqui. Ele falou, não, pode olhar o que vocês quiserem, porque vocês não vão encontrar nada de ilegal, de irregular. Eu permito, ele desbloqueou o celular aqui pra gente, o tablet. E aí
ficou comprovado aqui de quem que ele comprava a droga, como é que essa droga foi parar lá, e aí a gente está em diligência de ir atrás desse fornecedor da droga dele. Foi ouvido um dos fornecedores aí, outro menor de idade, que forneceu a droga para esse menor. Ele foi enquadrado pelo crime ato infracional associado ao tráfico. Quanto mais os traficantes usarem menores, um aviãozinho. Menores, com certeza. Eles sempre utilizam porque sabe que a lei ela os beneficia, né? Então, a pessoa que fornecia a droga era um menor de idade. A gente chamou já na delegacia hoje pela manhã e ele foi enquadrado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. E tem outras pessoas ainda que nós estamos em diligências aí hoje para serem ouvidas na delegacia também. Menores de idade também. Essas questões de droga não cessam, né? Não cessa, diminui. Apesar da grande incursão da Polícia Civil aqui do município do Ipu, do grande chega, digamos assim, né? A polícia tem atuado intensamente, mesmo assim não cessa esses casos, não cessam. A gente tem notícia, Francisco José, que realmente diminuiu. Eles mesmos estavam dizendo que a droga aqui no Ipu está escassa, difícil, que inclusive essa pessoa que vendeu a droga para esse menor disse que a droga não está aqui no Ipu, eles foram buscar a droga lá em Guaraciaba do Norte. Inclusive esse indivíduo que eles buscaram droga em Guaraciaba do Norte foi objeto de uma operação semana passada, uma operação da Polícia Civil, inclusive nós da delegacia do Ipu participamos com cães farejadores e tudo, mas não foi encontrado nada de irregular na posse desse sujeito. Mas a gente sabe, ele está sendo investigado, a gente sabe que esse cidadão, essa pessoa lá de Guaraciaba do Norte, ele pratica traficância mesmo, bem de droga, e às vezes a materialidade ela é difícil de ser encontrada. Então, assim, a gente sabe também que eles estão buscando droga em Guaraciaba do Norte e nos municípios circunvizinhos, porque aqui no Ipu realmente está difícil. A gente tem batido muito em cima disso, então a droga está escassa aqui. Mas está chegando, de alguma forma. Muito viciado aí com abstinência, né? Muito viciado, reclamando com abstinência, mas a droga está chegando. E se ela está chegando, é sinal que a gente tem que bater forte em cima para que essa droga não sequer chegue a vir de fora aqui para o Ipu. Não pode relaxar, doutor. Outra movimentação é em relação à eleição do Conselho Tutelar. Muitos candidatos, propensos candidatos, vindo em busca da chamada folha corrida, dos antecedentes criminais. Né? Exatamente. Aqui já fomos procurados por alguns candidatos do Conselho Tutelar e a delegacia está aberta. Estamos procurando aí a certidão de antecedentes criminais, que a gente expede aqui. Aqui na Delegacia de Polícia Civil pode ser no Fórum ou Polícia Federal. Exatamente. Exatamente. A gente, ontem mesmo, já expedimos a da Polícia Federal aqui, que é acesso pelo sistema, e a nossa aqui da Secretaria de Segurança Pública. Então, ontem e hoje, os candidatos estão vindo por aqui para pegar essas fichas de antecedentes. Muito obrigado, doutor, por todas as informações. A população do Ipu agradece por todos os esclarecimentos. São informações oficiais, porque são oriundas aqui direto do órgão competente, que é a Delegacia de Polícia Civil, no que se refere a esses casos na área policial. Doutor, muito obrigado. Se o senhor tem mais alguma consideração, fique à vontade. Só agradeço o espaço mais uma vez. Obrigado, Francisco. Repórter 1520, Francisco José.